quero hoje conversar com vocês sobre um convite. E eu quero começar dizendo que um convite normalmente tem 3 partes, não é? De quem vem o convite, para quem é o convite e qual a finalidade do convite, ou seja, para quê. Então, de quem, para quem e para quê. Eu quero que vocês guardem na sua cabeça essas 3 perguntas, para que você possa compreender exatamente sobre o que nós vamos tratar nessa oportunidade. Hoje eu quero apresentar para vocês o Evangelho. Talvez você diga, mas pastor, já somos crentes? Eu não sei. Eu não sou Deus. Só Deus sabe se eu sou ou não. Só Deus sabe se você é ou não. Só Deus sabe se o homem que passa na rua é ou não. Só Deus sabe se aqueles que estão naquela igreja são ou naquela outra. Só Deus sabe. Mas o Evangelho de Cristo Jesus é uma bênção para aquele que ainda não conhece e é uma bênção para aquele que conhece. Porque quanto melhor conhecer, melhor tratará com ele. Eu quero lhes falar sobre o convite que está escrito em Mateus 11, 28. E Deus colocou isso no meu coração, e quando eu vim entrando ali, eu li numa placa ali fora exatamente esse texto. E eu brinquei com quem estava comigo e disse, eu vou pregar exatamente sobre esse texto hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, em outra versão, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos dizer juntos? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então me dê sua atenção por um pouquinho de tempo, para que a gente trate disso. Eu quero avaliar com vocês esse convite que a Bíblia nos faz. Em primeiro lugar, perguntando de quem é esse convite? Quem faz esse convite? Obviamente você me responderá, vinde a mim é um convite de Jesus. É Jesus que faz esse convite. Mas eu queria que você pensasse o que as pessoas ao seu redor pensam sobre Jesus. O que os seus colegas lá no seu trabalho pensam sobre Jesus. O que aquelas pessoas com quem você se relaciona pensam a respeito de Jesus. Certamente você poderá me dizer que aquelas pessoas que estão próximas de você, elas pensam que Jesus é uma das maiores referências religiosas do mundo, e eles terão razão em dizer isso. Talvez você possa me dizer que as pessoas ao seu redor, elas pensam que Jesus é a figura símbolo do cristianismo, e eles têm razão. Talvez eles possam dizer que Jesus é o símbolo de toda a religiosidade de um mundo inteiro, e eles têm razão absoluta. Mas eu perguntaria também a você, o que a Bíblia diz sobre Jesus? E talvez você pudesse me dizer, a Bíblia diz que Jesus é o Filho do Deus vivo. Talvez você possa me dizer que Jesus é o Senhor sobre todos os senhores, porque a Bíblia diz assim. Você pode me dizer que a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e nós ficaríamos aqui toda a noite e mais alguns dias tratando dos títulos que a Bíblia dá a Jesus e do que a Bíblia, desde o Velho Testamento, fala a respeito de Jesus. Mas diante disso, eu preciso lhe fazer uma outra pergunta, muito pessoal e fundamental para a salvação. E essa pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua alma? Quem é Jesus no seu dia a dia? Quem é Jesus nas suas decisões? Quem é Jesus em todo o direcionamento dos anos, dos dias e dos momentos que eu vivo na face dessa terra? Então, já vimos em primeiro lugar de quem é esse convite. Esse convite é de Jesus, não é? Mas para quem é esse convite? Para
quem é dirigido esse convite que Jesus está fazendo? Então, me permita avaliar isso também com vocês. A gente pode ver, aparentemente, no versículo que nós acabamos de ler, que esse convite de Jesus está dirigido a todas as pessoas, porque está escrito: vinde a mim todos vós, não é? Mas será que esse convite de Jesus é de fato para todas as pessoas? É um questionamento para você exercitar a sua mente diante das Escrituras, porque eu creio que não é. Esse convite é dirigido a todas as pessoas? Não sei o que você pensa, eu lhes digo, acho que não. E por que não? Pensem que se esse convite de Jesus é para todos, porque todos não aceitam esse convite que Jesus faz. Nós sabemos que a maioria das pessoas não aceita o convite de Jesus. Aliás, muitos nem ouvem esse convite, muitos não querem nem saber, muitos fazem assim com o ombro, muitos não dão a mínima, muitos até zombam. Pessoas são mortas quando vão tratar desse assunto em alguns lugares no nosso mundo. Pessoas são indiferentes, alguns até recebem a palavra por um tempo, por educação, mas logo se esquecem e já não fazem mais caso dessa palavra. Muitos vêm à igreja, recebem essa palavra por um tempo, daqui a pouco se acham desviados e estão fazendo outras coisas. Muitos chegam a participar dos movimentos da igreja, das coisas que só na igreja se faz, mas daqui a pouco aquilo perde o valor, já não tem mais significado, e então essa pessoa esfria, e alguém diz: esfriou na fé, está desviado, saiu e ele está lá fora, do mesmo jeito que entrou, ele saiu. Então será que todos são convidados de Jesus? Eu repito, eu creio que não. Então essa é uma realidade tão grande, creio eu, que talvez você que me ouvindo nesse momento já tenha escutado esse convite de Jesus várias vezes, mas quem sabe, no meio de todas as pessoas e no meio dessa multidão para a qual a gente fala durante todos esses anos, por que algumas pessoas até o momento, de alguma forma, têm rejeitado o Senhor? Talvez algumas pessoas estejam até muito familiarizadas a esse convite de Jesus. Quem sabe você até tem parentes crentes, amigos crentes, amigos que já aceitaram esse convite, pessoas que já se dobraram diante do Senhor. Talvez você seja até simpático às coisas da igreja, mas uma coisa estranha continua acontecendo na vida de muitas pessoas. Elas até agora não disseram sim a esse convite de Jesus. Jesus dirige o convite, mas elas ainda não disseram sim. Não cultuam ao Senhor, não servem ao Senhor, não obedecem ao Senhor de todo o seu coração. Então eu pergunto: por quê? Por que as pessoas rejeitam ao convite de Jesus? Porque tanta gente escuta esse evangelho e não se rende a Cristo Jesus. O que passa na vida dessas pessoas? Meus queridos irmãos e meus queridos amigos, eu creio que a resposta está exatamente na definição que Jesus faz quanto aos seus reais convidados. Por que estou falando de reais convidados? Porque estou fazendo uma distinção entre aqueles que são e aqueles que não são. Eu creio que a resposta está bem diante dos nossos olhos, e é preciso que você preste atenção no que está escrito exatamente no texto que está na frente da porta da igreja, nesse texto que nós acabamos de ler aqui. Perceba que Jesus define essas pessoas de uma forma muito específica. Ele diz: vinde a mim todos, mas não tem um ponto ali. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aí está a qualificação dessas pessoas, aí está o endereço de quem são essas pessoas. Não são todos.
O convite é para quem está cansado e sobrecarregado. Quem não está cansado e sobrecarregado, nem vai querer saber desse convite. O convite não é dirigido a eles. O Senhor nos tem ensinado que nós não devemos lançar pérolas aos porcos. Ou isso não está na Bíblia? Então me diga aqui, por favor, você consegue identificar esse tipo de convidado de Jesus? Você sabe realmente o que é uma pessoa cansada e sobrecarregada? Talvez, humanamente falando, eu acho que não seria muito difícil identificar essa pessoa cansada e sobrecarregada como uma pessoa com problema na vida, como uma pessoa que não tem mais forças, como alguém que está enfermo, como alguém que está desenganado, como alguém que está na fossa. Mas avalie comigo, se fosse só isso, nenhuma eu, não estaríamos cantando aqui numa igreja, nessa oportunidade. A gente estaria cantando lá na cadeia, ou então lá no manicômio, ou então nos hospitais. A gente estaria cantando nos lugares onde há problemas físicos, onde há problemas mentais, onde há problemas emocionais. Se nós achamos que cansados e sobrecarregados são essas pessoas, nós devíamos estar lá e não aqui. Mas nós estamos aqui. Eu fico pensando que nós estamos aqui, meus irmãos, porque a Bíblia nos tem dito para irmos por todo o mundo. Temos que ir lá também. Mas a Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A pregação do Evangelho é a toda criatura, mas o convite de Jesus não é para todo mundo, é para quem está cansado e sobrecarregado. Então deixa-me dizer-lhes que aqui está um grande segredo. Os sintomas dos cansados e sobrecarregados que esse texto diz, desses cansados e sobrecarregados que Jesus está convidando, não são sintomas meramente físicos que você e eu podemos ver no exterior das pessoas, mas são sintomas espirituais que Deus vê no fundo de cada uma delas. Nós fomos cantar numa igreja lá no interior da Bahia e eu precisava trocar o óleo do nosso carro e fui numa oficina, e quando eu cheguei lá na oficina, um mecânico veio nos atender e ele malhava bastante, ele tinha aquele bração assim, e ele tinha cordões pendurados, e ele era um cara assim, todo peitão estufado e tal, ele todo cheio de pouso, né? E ele veio e tal, e ele aí chegou: e aí, chefe, o que manda? Eu disse: eu preciso trocar o óleo do carro. Ele disse: deixa comigo e tal. Aí foi lá, mas quando ele ia começar a trabalhar, o pastor chegou. Eu nem sabia que o pastor viria, mas eu acho que ele ficou com medo de eu errar a oficina que ele tinha me dito para ir, e o pastor apareceu. E quando o pastor foi chegando, apareceu também um colega desse mecânico, e o colega disse: e aí, rapaz, tudo jóia contigo? Eles falando do jeito dele lá, não sei falar, mas aí o cara falou assim: poxa, beleza, tudo jóia. E ele falou assim: e aí, vai na balada hoje? E ele disse: na balada? Ele disse: rapaz, tá assim de mulher. Desculpa. E ele disse: mas é claro que eu vou, eu não perco de jeito nenhum. Mas nisso chegou o pastor. Quando o pastor chegou, eu nem sei se o pastor escutou isso, eu escutei porque eu estava pertinho, mas aí o pastor chegou, quando viu aquele mecânico, ele disse: fulano, você por aqui? Aí ele disse: ô pastor, como é que está? Ele disse: eu estou muito bem, mas você está sumido. O pastor falou para ele. Aí eu falei: esse cara é da igreja, ou pelo menos é, não é verdade? Aí o pastor não perdeu tempo, ele disse: você sabe esse homem que está aqui na sua frente quem é? Eu pensei que viu grandes coisas. Mas aí ele disse: esse homem aqui é do Grupo Logos. E talvez ele já tivesse ouvido falar a respeito do Grupo Logos, se ele foi da igreja. Mas aí então ele disse: eles vão cantar hoje à noite lá na igreja, você vai? E ele disse: vou, pastor. E eu pensei: vai nada, pastor. Ele vai para a balada. Ele vai para a balada, assim, mulher. Ele vai deixar para ir. Então, meus irmãos e meus amigos, eu pensei, sabe o que, sobre aquele homem?
Sinceramente, eu pensei, é um cansado e sobrecarregado, mas ele não era. Ele não era. Se ele fosse, ele atenderia o convite de Jesus. Então eu pergunto, como é que Deus vê as pessoas? Deus não a vê pelas aparências. Deus não as vê como as outras pessoas as veem. Deus vê as pessoas como necessitadas, sabe de quê? De salvação. Você diz, mas o Senhor curou quem tinha a perna aleijada, o Senhor ressuscitou mortos, o Senhor curou cegos, o Senhor fez isso. Ele fez tudo isso. Eu tenho certeza que fez e continua fazendo. Mas Ele está muito mais interessado na sua alma do que nos seus olhos. Pode crer. Ele está muito mais interessado na sua alma do que no carro que você possa ter. Ele está muito interessado na sua alma do que em tudo que você possa achar mais importante na face dessa terra. Porque Deus não vê como vê o homem. Então, Deus vê as pessoas com necessidade de salvação, de perdão, de acerto. É assim que Deus vê as pessoas. Ele as conhece por dentro como cansados e sobrecarregados, não por fora. Por fora você olha humanamente falando, ele está cansado, está doente, é pobre, não tem dinheiro, não tem comida, não tem coisa, é um cansado e sobrecarregado. Deus não olha assim. Deus chama de cansado e sobrecarregado aquele que é pobre de espírito, aquele que não tem esperança eterna, aquele que não tem perdão de pecados, aquele que está indo para o inferno. Para o Senhor, esse é um cansado e sobrecarregado. Como é que poderão ser perdoados se eles não se sentem necessitados? Como é que eles poderão ser salvos se eles não se sentem cansados e sobrecarregados? Meus irmãos, humanamente falando, isso é impossível. Você pode pregar a vida inteira para uma pessoa e ela nunca entregar a sua vida a Cristo Jesus. Uma pessoa pode pegar um CD e tem uma música que Deus corta o coração dela, e ela para, e ela chora na presença de Deus. Isso já aconteceu comigo, eu posso falar. Deus pode fazer isso. Mas tem uma pessoa que pode pegar aquilo, ouvir 1000 vezes e jogar pela janela, literal, e dizer, que porcaria. Porque a pessoa só aceitará quando ela se sentir cansada e sobrecarregada, como Deus acha que ela é, não do jeito que ela acha que é. Eu não quero trazer confusão à sua cabeça, não, ao contrário, eu quero que você raciocine muito bem a respeito disso, porque se você ainda não foi salvo por Cristo Jesus, você vai compreender exatamente como Deus faz isso. Está cheio de gente aí que se converteu. E uma pessoa pode se converter, mas enquanto Deus não converteu o coração dela, não adianta nada. Ela entra na igreja e sai do mesmo jeito. Ela diz, eu sou de Deus, e continua roubando. Ela diz, eu canto, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo outro, mas continua tapeando os outros. Continua deixando a sua vida na sujeira. Continua fazendo aquilo que não deve fazer. E a Bíblia é muito clara e diz, aquele que permanece no pecado nunca viu e nem conheceu a Deus. Então, só tem uma saída de uma pessoa se sentir cansada e sobrecarregada. Só tem uma saída. Presta atenção. É só se o Espírito Santo a convencer disso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a salvação é uma obra de Deus, não é do homem, não é do homem. A salvação é uma obra de cima para baixo. A salvação é alguma coisa que vem da graça de Deus, da misericórdia de Deus. O apóstolo nos deixa claro isso quando ele diz, nós todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados, uma multidão num cemitério espiritual. Mortos, separados de Deus, mas Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Não foi o meu colega, não foram as minhas convicções. Morto não tem convicção nenhuma. Foi o Deus dos deuses,
o Senhor dos Senhores, na manifestação profunda da sua graça, Ele veio e nos deu vida. Nós estávamos bonecos de novo por causa do pecado. Você sabe o que aconteceu na criação do homem? Você diz: eu não acredito na criação do homem. Está escrito na Bíblia. Não há duas Bíblias, só tem uma palavra de Deus. Eu creio nela com todas as forças da minha alma. E quem não crer na Bíblia vai crer em quê? Então, quando olho para esse homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus, eu vejo que Deus fez uma imagem. Então, essa imagem estava estática, como a Bíblia nos diz. Aí ele veio e assoprou nas narinas desse homem o fôlego da vida. E esse homem passou a ser alma vivente, como está escrito no Gênesis. Muito bem. Mas agora vem o pecado, e o pecado trouxe a morte. A morte espiritual, em primeiro lugar, mas a morte física também. E agora esse homem está morto. Como é que ele pode ouvir a voz de Deus se ele está morto? Eu acho muito interessante os cemitérios daqui da América. São muito diferentes dos nossos lá no Brasil, né? No Brasil você constrói uns troços enormes, assim, fica aquele, parece ter uma cidade ali dentro. Aí eu passei, hoje eu vi vários cemitérios, porque a gente vai atravessando de uma cidade para outra, e eu vi só tem uma lápide ali, uma coisa assim. Quer dizer, é aquela conceito, não tem nada aqui, cara, é só uma lembrança, é só para marcar um lugar onde foi feita a coisa. Não tem nada que venha necessariamente a chamar a atenção assim, né? Agora você não tem um negócio para fazer onde você vai lá e diz assim: esse nome é bonito, fulano, ei, você gostaria de ser meu sócio? Se alguém vê-lo fazendo isso, vai dizer, e você certamente será doido, maluco, porque ninguém faz sociedade com defunto. Então, como é que um morto vai poder ouvir o chamado do Senhor? Aí, meus irmãos, vem a atuação da graça de Deus. Ele convence o homem do seu pecado. É por isso que a Bíblia diz: Ele convencerá o mundo do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Ele convencerá. O cara se acha bacana, o cara está jóia, o cara não tem nada que o derrube do seu pedestal. Ele não precisa de Deus, ele não precisa de igreja, ele não precisa de Bíblia, não precisa de oração, ele não precisa de nada, é autossuficiente. Mas está morto, está cego e nu. E aí o Senhor diz: não tem jeito, só se eu manifestar na vida dele a minha graça. É por isso que nenhuma pessoa vai poder bater no seu peito quando chegar no céu e dizer: sabia que eu aceitei o seu filho como Salvador, por isso que eu estou aqui. Ninguém poderá dizer isso, porque ninguém terá coragem de chegar diante do Senhor ou dos senhores e dizer: eu estou aqui porque eu fiz alguma coisa. De jeito nenhum. Eu só estarei lá porque um dia o Espírito Santo do meu Deus foi lá e me tirou da minha catacumba onde eu estava, e me mostrou que eu estava perdido, e me mostrou que eu não merecia nada, me mostrou que eu estava afastado dele, que eu não ouvia sua voz, que eu não fazia sua vontade, que eu não queria saber dele. Me mostrou tudo isso e disse: mas você é um defunto, não tem vida, eu lhe dou a vida, eu lhe dou a vida. Então esse homem é trazido assim, né? Será que agora aqui mesmo, meus irmãos, não há alguém oculto no nosso meio que seja um desses convidados de Jesus, não? Ou será que nós viemos aqui por acaso? Será que o Espírito Santo do Senhor não está revelando agora essa verdade ao seu coração? Será que antes você não pensava: eu sou crente porque um dia eu levantei a minha mão e fui lá na frente, aceitei o apelo? Será que você não está pensando: eu sou crente porque eu sou religioso, porque eu um dia fiz um voto a Deus por causa disso, por causa daquilo, tudo que você fez? Mas na cartilha de Deus é o contrário. Nunca foi o que eu fiz. Tudo começa
começa quando Ele faz. Aí você diz, mas eu me arrependi. Se arrependeu porque Ele me mostrou o seu pecado. Antes você achava que não era. Aí você diz, mas então o convite de Jesus é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, como é que o cansado e sobrecarregado vai saber que o é? É porque o Espírito Santo convence disso. E ele grita lá, como o cego lá em Jericó, quando viu Jesus passando. Ele grita: Jesus Cristo, filho de Davi. Quem disse para ele que Jesus Cristo era o filho de Davi? Não foi a Bíblia de então? Não foi a revelação da palavra do Senhor? A Bíblia diz que a salvação vem ao coração de uma pessoa quando o Pai revela o seu Filho no coração de cada um. Meus irmãos, nós temos vivido dias, e o Evangelho do Senhor não é um Evangelho de crítica, e não é o meu papel fazer crítica aqui, mas eu tenho que admitir que há muita gente dentro da igreja, chamada igreja cristã, chamada igreja evangélica, chamado movimento gospel, há muitas pessoas que estão terrivelmente enganadas, porque nunca compreenderam isso, sabia? E você diz, pastor, isso é café com leite, isso é feijão com arroz da vida cristã. Eu sei que é. Mas é mais interessante nos nossos dias pregar que você vem e Deus satisfaz tudo aquilo que você precisa. Essa é a pregação dos nossos dias. Você está sem emprego, o Senhor vai resolver essa parada. Você precisa de documentação, o Senhor vai resolver essa parada. Você precisa de alguma forma que o seu casamento seja refeito, você vai resolver essa parada. Meus irmãos, esse é o Evangelho dos nossos dias. Então, quem quer ter isso tudo na vida, Jesus pode fazer isso. Vem aqui na frente. Quem é que não vem? O cara está desesperado, humanamente falando. É por isso que as grandes religiões, as religiões correm atrás de dinheiro, que correm atrás de outras coisas, enganam as pessoas com esse tipo de evangelho. E as pessoas vêm, coitados, é como um peixe que vem comer o anzol. Entendeu? Mas não é esse evangelho que eles pregam nessa oportunidade. Eu lhes falo do amor de Deus. Eu lhes falo da graça de Jesus. Eu lhes falo sobre aquele que deixou a sua glória. Podia deixar, morreram por causa dos seus pecados. Eu não tenho nada com isso. Não fui eu que os condenei. Eles foram condenados pelo seu próprio pecado. Não há culpa no coração de Deus sobre qualquer que se perca. Jesus podia dizer, deixa-os lá, mas ele disse, Pai, me manda lá, eu quero salvar todos aqueles que o Senhor... Que impressionante. Então o Senhor vem e o Pai diz para ele, filho, isso não está escrito, tá? Estou fazendo uma conjectura. Mas o Pai deve ter dito, filho, você está disposto a ser a ovelha do matador? Você vai lá e eles vão rejeitar você, eles vão colocar você de pendurado na cruz como um assassino, mas precisará isso acontecer para que você possa salvar aquelas pessoas. E a Bíblia diz que Jesus voluntariamente se deu. Aí eu pergunto, o último ponto da nossa mensagem, para que esse convite, hein, gente? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Já sabemos que o convite vem de Jesus, é Ele que faz. Já sabemos para quem é esse convite, mas qual a razão desse convite? O texto diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. É o Senhor que quer nos dar esse alívio de alma, esse alívio que as pessoas precisam, e é por isso que Ele nos tem trazido a tantos lugares para falar sobre esse cuidado dEle, sobre esse amor. Gente, Jesus nos convida a recebermos o seu alívio. Jesus não está chamando você para uma festa. Não.
Aliás, quem está cansado e sobrecarregado, a coisa que menos quer saber é de festa, sabia? Às vezes as pessoas já nos convidaram como grupo Logos para ir cantar em rodeio. E você acha que eu vou cantar em rodeio? Você acha que alguém vai estar interessado em ter os seus pecados perdoados num rodeio? Eles estão querendo pular de cavalo, conhecer as garotas, ver as mulheres. Eles estão querendo isso. Eu não vou jogar pérolas aos povos. Ali você não vai achar ninguém cansado e sobrecarregado. Não vai. Jesus não está chamando você para um show. É por isso que não cantamos em show. Jesus não está chamando você para um show porque cansados e sobrecarregados precisam de alívio, não precisam de festa. Então Jesus está chamando você para ser restaurado, para ser curado, para ser aliviado das dores e das marcas do pecado. Você pode ser pobre e ser feliz. Você pode não ter nada, mas se tiver a salvação de sua alma, você é o homem mais rico da face da terra. Pode escrever. Mas se tiver tudo e não tiver isso, se tiver tudo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então só Jesus pode dar esse alívio, mas eu quero enfatizar isso para vocês. Por que só Jesus pode dar esse alívio? Ele diz: eu vos aliviarei. Ele, quando você busca esse alívio, ele não manda você para a secretária. Ele não diz, vai lá naquele quartinho que alguém vai. Não. Ele diz, eu vou dar esse alívio. É pessoal. É pessoal. É por isso que a Bíblia diz, cada um prestará contas de si mesmo a Deus, porque a salvação não é uma salvação de grupo, a salvação é pessoal, é cada um diante do Senhor. Jesus nos faz nascer de novo. Diz João 5,21 exatamente assim: pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, olha que coisa preciosa, assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Talvez você precise compreender nesse final da mensagem também um pouco a respeito disso, a respeito desse como o Senhor nos dá o alívio verdadeiro para nossas almas. Eu queria que você escutasse, é o último texto que nós vamos estar mencionando aqui, mas eu queria que você escutasse, eu sei que você conhece o texto, mas eu queria que você escutasse esse texto com toda a atenção da sua alma. O profeta Isaías o escreveu, diz verdadeiramente, falando sobre Jesus no momento da crucificação. Ele diz verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Abro aspas. Essas enfermidades não são enfermidades da carne, não são doenças, não são nada dessas coisas. Você vai entender. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e Ele carregou com as nossas dores. Não são dores de perna quebrada. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sanados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Queridos irmãos e amigos, todo cansaço de um homem ou de uma mulher, todo fardo pesado sobre a vida de um homem ou de uma mulher, toda dor, toda doença, até a morte, que estão sobre as pessoas, é resultado do pecado, é resultado do afastamento de Deus. Isso contaminou a todas as pessoas. Está escrito, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio a esse mundo e foi até aquela cruz, como nos diz aqui o profeta Isaías. Ele foi ali e derramou o seu sangue puro, o único sangue que pode perdoar pecados. É por isso que ele diz: só eu posso aliviar a sua alma, não tem mais ninguém que possa fazer. Jesus fez isso exatamente há 2000 anos atrás, e ele fez isso lá naquela cruz, e todos nós sabemos disso, e até hoje ele continua oferecendo esse alívio inigualável aos seus reais convidados. Eu não sei o que se passa no seu coração, mas queria pedir que você fechasse os olhos agora, onde você estiver, para nós orarmos ao Senhor. Eu sinto vontade de, nesse momento, perguntar para você: cadê os convidados de Jesus dessa noite? Onde é que vocês estão? Você sente necessidade na sua alma de sentir o alívio de Deus agora? Você sente isso no seu coração? Você sente que, ao compreender a palavra, algo precisa acontecer no seu coração, na sua vida? Você gostaria de receber o perdão que só Deus pode dar? Você gostaria de experimentar essa nova vida agora? Você gostaria de dizer a Deus agora: Senhor, eu não tinha entendido isso, mas hoje eu entendi. Por favor, tem misericórdia de mim. Eu preciso do Senhor na minha vida. Você pode dizer assim no seu coração. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Então, diga no seu coração da sua necessidade, da sua sobrecarga espiritual. Pai, por favor, em nome de Jesus, ouve orações que são feitas, ó Deus. Um dia o Senhor falou isso comigo de forma tão pessoal. Eu não havia compreendido o teu amor até então, mas naquele momento, compreendendo, me senti o mais terrível dos pecadores, envergonhado dos meus pecados, Senhor. O Senhor me fez ver o meu afastamento, a minha carência, a minha dificuldade. E aí então, Senhor, eu pude clamar por socorro, e o Senhor me trouxe o alívio de alma. Essa mesma mensagem, Senhor, Tu sabes com quem tratas nessa noite. Efetua a Tua obra maravilhosa de salvação nessa noite no nosso meio. Nós te pedimos, ó Deus, com muito respeito, nós te pedimos com muita gratidão, nós te pedimos com muito louvor, em nome de Jesus.